Boa noite, poxa vida, que bom, né? Mais uma semana, louvamos a Deus por isso, né? Mais uma semana que completamos, glorificamos ao nosso Deus, é graça, pura graça. Mais 7 dias Ele nos concedeu, né? Completando de hoje, né? Esse dia maravilhoso, essa noite. Não reclame que está sem água, isso é a manutenção da SEDAI. Agradeça a Deus, né, por todas as coisas. A água daqui a um bocado volta e a gente vai ter água abundantemente, né? Então que Deus possa abençoar a vida de vocês, possa guardar, possa livrar vocês de todo mal, né? Nós aqui iniciamos esse culto dessa noite, essa live, né, para falar de Jesus, para exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos orar nesse momento para falar com Deus. E você tá aí, que está chegando, está entrando, que Deus abençoe a tua vida, tá? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse privilégio, pelos momentos que o Senhor nos concedeu durante essa semana, pelo teu amor, pela tua graça. Ó Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma semana, por mais esse mês, Pai, o 11º mês do ano de 2025. Estamos quase chegando ao 12º mês, o último mês do ano. Ó Pai, isso é graça, é maravilha. Podemos um pouquinho avistar, né, o dezembro que está chegando. Ainda não conseguimos chegar nele, não sabemos que vamos chegar, porque o amanhã não pertence a nós, mas crendo em Ti, se assim for a Tua vontade, vamos viver o dezembro, vamos estar aqui para glorificar o Teu nome, Senhor, senão estaremos junto a Ti, né? Então que o Senhor nos abençoe nessa noite, abençoe todos que estão já aqui na transmissão ao vivo, aqueles que entrarão, aqueles que estão buscando o Senhor, buscando a sua face, buscando o Senhor em oração. Ó Pai, que Tu seja com a vida de cada um deles, abençoando, protegendo e guardando, Pai. Nos use agora nesse momento, eu coloco diante de Ti os meus arrependimentos. Ó Pai, que Tu perdoe os meus pecados, que Teu Santo Espírito me use sem nenhum impedimento, Senhor. Seja conosco, seja durante toda a live, que Teu Santo Espírito fale a cada coração nessa noite. É isso que eu te peço e desde já lhe agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe a tua vida, querido. Estamos aqui, vamos lá. Como você está vendo, né? Esse pastor bobo dizendo estamos aqui. Pô, lógico que estamos aqui. Você está me vendo que eu estou aqui, não é verdade? E hoje nós temos uma palavra. A palavra de hoje para você e para mim é: Deus não rejeita um coração puro e quebrantado. Então essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite. Deus não rejeita um coração puro e quebrantado. Olha que coisa boa, queridos. Isso é graça, graça sobre graça. Boa noite a você que entrou aí. Jesus abençoe ricamente a tua vida e a tua família. A pregação, né, a mensagem de hoje, ela está baseada no Salmo 51 e no versículo 10. Mas, na verdade, nós vamos passear, vamos estar falando isso. Não vou ler o Salmo todo, vou ler só o versículo 10. Se for necessário, a gente lê alguns outros versículos, tá? Então o versículo 10 diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que ela possa ser viva e eficaz na minha e na sua vida. Roberto, boa noite, Deus te abençoe. Carlos, boa noite, Deus abençoe. Sucesso a cirurgia do Davi aí. Depois vamos na gratidão, agradecer a Deus pela cirurgia do Davi. Pô, Carlos, dá um beijão na Yolanda, tá? Que Deus abençoe vocês. Ele estava em infecção urinária, mas em nome de Jesus, ele já está sarado.
a cura, ele vai estar sarado em nome de Jesus. Roberto Isidoro, Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite de paz. Então, como eu estava dizendo, eu li o versículo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Ele foca no pedido de arrependimento e transformação interior. O versículo escrito pelo rei Davi após cometer um pecado grave, que foi terrível que o Davi fez, na verdade, mas não existe pecadinho nem pecador, existe pecado, Mas ele se sentiu assim sujo, muito sujo. Se você ler o Salmo, você vai ver: Senhor, me livre dos crimes de sangue, porque foi justamente o crime que ele cometeu. Então, é uma coisa assim, que a gente vê como ele ama o Senhor, porque o Salmo todo ele vai pedindo perdão a Deus, ele não quer perder a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, e ele clama, se arrepende, pede que Deus esqueça das suas iniquidades. Olha, é um salmo lindíssimo, irmãos, para meditar e para viver, não é verdade? E ele clama por purificação do coração e uma renovação espiritual para ele, que possa voltar a ter relação correta, com Deus. Essa passagem ensina que a verdadeira mudança vem de Deus. Quando você permite, Deus faz a mudança na nossa vida. Ela não depende dos nossos próprios esforços. Ela depende unicamente de você, da sua permissividade, para que Deus possa agir na sua e na minha vida. Sabe, um coração puro é aquele que é limpo de pecado, de erros, sincero, dedicado a Deus, não julga. É um pedido para que Deus remova as impurezas e maldade do interior, para você ter um coração puro. O espírito reto se refere a um espírito firme, estável, sem desvio, um espírito que não olha para a direita nem para a esquerda, olha para o alvo, que é Jesus Cristo. Esse é um espírito reto, limpo, estável, sem desvios. Esse é o espírito que nós temos que buscar, O espírito calmo, alinhado com a vontade de Deus, sem ansiedade. A ação de Deus, a passagem enfativa que a criação de um coração puro é a renovação de um espírito reto, que são obras que somente Deus pode realizar na nossa vida. Entendeu? Então a gente precisa ter na nossa vida e na vida das pessoas. Sabe? A mensagem, ela tem uma mensagem para a sua alma. Davi não tentou só esconder a sua falha, mas ele se derramou diante de Deus. O Salmo 51 mostra que o que toca o coração do Senhor não é a perfeição, não são as suas atitudes de perfeição, de maquiar, não, mas sim a sinceridade. Porque isso causa pureza no seu coração. Quando você se apresenta com verdade, Deus restaura o pecado que te feriu. Que feriu a Deus, na verdade. Porque o pecado fere a Deus, diretamente a Deus. Então eu queria que você pensasse: Ele limpa, o Senhor limpa e renove e devolve a alegria que parecia perdida. Sabe, às vezes nós vivemos momentos que a alegria se desvai, porque às vezes tem coisas na nossa vida que a gente ainda não consertou, e a gente precisa consertar, queridos. Sabe, Deus não convive com pecado, então tem que ter pureza de coração para Deus agir. Às vezes nós queremos que Deus ouça nossas orações, mas como Ele vai ouvir se o meu coração está impuro, se eu não me arrependi dos meus pecados?
Pense sobre isso, isso é sério, queridos. Isso não é uma coisa simples, isso é uma coisa para se meditar, refletir e ver. Faça uma análise da sua vida e veja o que você falou no dia de hoje, o que você fez no dia de hoje. Será que isso desagradou a Deus? Porque desagradar a Deus é quando você também fere alguém. Se você feriu alguém, se você foi austero com alguém que gerou uma hostilidade, poxa, você pecou, irmão. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. Creia, mas creia somente no Senhor. Entendeu? E, sabe, deixa o Senhor limpar, renovar, devolver a alegria que parecia perdida, como foi o caso de Davi. Davi ali mostra um dos atributos de Deus, como ele faz no Salmo 139, ele faz no 51. Ele fala da onisciência de Deus, entendeu? Só o Senhor conhece o meu coração. Ele fala exatamente isso. Então ele fala de um dos atributos de Deus, a onisciência. Ele conhecia tanto Deus que ele sabia que Deus conhecia o coração dele. Isso é fantástico, irmãos. É fantástico isso. Sabe, que você possa ter essa visão grandiosa desse Deus maravilhoso, né? E dessa palavra, desse salmo de Davi. Apesar de ter feito coisas horrendas aos nossos olhos, mas o arrependimento dele limpou tudo. Todo o pecado foi limpo ali diante de Deus. Então não julgue as pessoas, porque as pessoas cometeram qualquer tipo de delito. Porque arrependimento lava com o sangue de Jesus todas aquelas iniquidades, todas aquelas maldades. Ficam as consequências, sim, mas Deus te perdoou. Essa vida aqui é temporal, ela termina a qualquer momento, mas a vida eterna, você não imagina o que é eterno. Nem eu imagino. É vida, vida, vida para sempre. E vida de paz, de tranquilidade, ao lado do Criador. O que vale mais? A gente manter um coração cheio de orgulho, um coração austero, hostil, um coração que não, sabe, não é cordial, um coração ressentido. Poxa, é melhor a gente manter isso ou ter uma eternidade com Cristo? E o que a gente precisa parar e pensar, sabe, sobre essa condição? Só Jesus limpa, renova e devolve a alegria que parecia perdida. Só Jesus, querido. Só o sangue de Jesus é capaz de fazer isso. Permita que Jesus faça isso. Se hoje o seu coração precisa recomeçar, entregue tudo a Ele. Onde há arrependimento, há renovo, querido. Se houver arrependimento, há renovo. O que fazer? Né? Às vezes a gente fica, o que a gente vai fazer, né? Abre o coração em oração sincera. Oração sincera. Aquela que a gente coloca diante do Senhor com o coração aquebrantado. Aquela que você confessa precisa ser transformado. Peça a Deus um espírito puro e aquebrantado para recomeçar o seu processo de santificação. Porque ele parou, irmãos. Muitos pararam com o processo de santificação. E aí a vida fica triste. A vida fica difícil. Sabe, às vezes estamos preocupados com tantas coisas que não acrescentam nada na minha e nem na sua vida. Então eu queria que Deus está esperando. Isso que eu deixo para você. Deus está esperando a sua atitude. Que atitude você vai tomar?
arrependimento, para buscar um coração puro, um coração remido pelo sangue de Jesus. Reflita sobre isso, tá? Que Deus abençoe a todos.